Por que tu acha que eu tava mentindo, cara? Rafael, Mr. Wayne. Olá você, meu caro ouvinte. Eu sou o seu host, Rafael Wayne. E... Para! Tira que eu vou cagar! Tira! Tira que eu vou cagar! Que? Eu tô tentando achar a conexão disso com qualquer coisa do episódio. Tu não catou? Não, pô, tira que eu vou cagar. Ah, então vai ter Ah, depois. sim. Ok. Bom, eu sou o Rafa França, o seu co-host, e nós estamos na... E esse é o Chalca.versão final.v4. Agora vai, aceita aí, professor, por favor, ponto .mp3. E eu sou o Miller. Só? Sucinto. Só. Pois bem, meu caro ouvinte, hoje nós estamos aqui reunidos para comentar, e eu espero que dessa vez seja publicado, sobre Doctor Who Screen of the Shalka, né? Uma aventura que caiu muito no esquecimento de muitas pessoas, que apesar de tá hoje configurada nos tempos sinistros da série, foi planejada para ser um especial de aniversário da série lá no longínquo ano de 2003. Esse é o babado. Ficou curioso e quer saber mais? Então junte-se com a gente, nossa Tats, que a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. Screen of the Shalka. O aniversário da meia-idade. Quase da meia-idade. Como assim quase na meia-idade? 40 anos é meia-idade. Mas o da meia-idade foi de 50 anos. O quê? É? Como assim? Ah, então tá bom, se você diz. Screen of the Shalka é uma aventura muito peculiar de Doctor Who em muitos aspectos, porque, tipo, foi planejado para ser um especial de aniversário da série, um marco de 40 anos da série, só que ele chegou ao ar, né, através da BBCI, pela internet, em formato de websérie, em um período onde Doctor Who não estava na TV, né? Não estava ao ar na TV continuamente, né? Eu acho que no máximo era só a reprise da Era Clássica que estava passando. E a Era Clássica tinha acabado em 89 com o Sétimo Doutor e teve um respirozinho com o Oitavo lá em 96, né? Uma tentativa fracassada de reboot. Então, o Screen of the Shalka tá nesse limbo aí dos tempos sinistros, né? É a tentativa de manter a chama acesa. Sim. Era tipo, agora vai. Se não vai, se não foi em parceria com os Estados Unidos, então vai em desenho. Vai em desenho, baixíssimo orçamento, mas vai. Só que não Sim. foi. Nós temos uma coxinha um guaraná. O que podemos fazer com isso? É bem isso. É uma coxinha, um guaraná, uns tablets de desenho, sabe? Umas mesas de desenho digital. E é isso, e um sonho. Eles estavam no começo do ano 2000, né? Falando, isso aí, ó, televisão é bobagem. Internet que é o futuro. É bem isso. Até porque eles já tinham começado a fazer algumas animações, né? Tem o Real Time com o Sexto Doutor, tem o Shada do Oitavo, tem o Death Comes to Time do Sétimo, né? E a Big Finish já existia, né? Ela já fazia seus áudios desde 2000, 99 com a Bernice, né? Em 2000 com os Doutores. Aí essa produção já foi feita em parceria com ela, né? Com a Big Finish. Pois é. E Screen of the Shalka é escrito por Paul Cornell, né? O Paul Cornell, inclusive, ele chegou a escrever depois para New Who, já sob o Russell T Davies. E o Paul Cornell, ele também esteve ativo durante os tempos sinistros, né? Nos anos 90, junto do Russell T Davies, Steven Moffat, Mark Gatiss, Chris Chibnall, né? E o interessante é que essa nova fase de Doctor Who, né, que o Paul Cornell tentou iniciar, ela não ignora o que aconteceu na Era Clássica. Na verdade, pega até uns pontos que foram muito polêmicos no filme do Oitavo. Aqui, por exemplo, a gente tem a gente tem uma continuidade dessa ideia que vê no filme do Oitavo do Doutor ser meio humano. Isso chega a ser citado na história. Mas enfim, aqui nós temos o Richard Grant protagonizando a história, coisa que ele já esteve presente em Doctor Who também, né, com Curse of the Fatal Death, do Steven Moffat, lá em 99. Só que como o 10º Doutor ali.
E aquele faz a sua performance mais oficial como doutor, como nono doutor, né? Um dos múltiplos nonos doutores que nós tivemos ao longo dos anos. O cara conseguiu ser o nono e o 10º doutor não oficiais. Exatamente. Eu acho que ele foi o primeiro ator, né, a retornar a ser o doutor, só que um doutor diferente. O que a gente tem normalmente é atores vindo para fazer doutores que já existem, né? Caso do primeiro. Ou então um doutor antigo voltar, só que com o rosto mais velho por conta da idade do ator. Sim. E Scream of the Shalka, o Miller pode até comentar melhor do que eu, mas foi muito uma coisa feita de última hora, né? Pra não deixar o aniversário de 40 anos em branco. Foi isso mesmo. Porque eles estavam fazendo essas animações que eu citei anteriormente, né? Que tinham um orçamento baixíssimo, eram artes estáticas feitas pelo Lee Sullivan e os áudios gravados pela Big Finish, né? A BBC pediu para o pessoal envolvido na BBCI, que era essa equipe que fazia essas animações, para fazer algo para 40 anos, porque não tinha nada. Não tinha nada para comemorar os 40 anos de Doctor Who. Essa era assim, olha, se vira aí, em poucos meses inventa alguma coisa aí para comemorar os 40 anos. Aí o pessoal teve que se virar realmente. Tentaram pegar um orçamento um pouquinho melhor, né? Porque é 40 anos, pegaram um orçamento um pouquinho melhor em relação às animações anteriores e fizeram essa ideia de seguir em frente com o Doctor Who, fazer um nono doutor, né? Seguir em frente, o último tinha sido o 8º do filme, aí dá uma continuidade. Inicialmente parece que era para ser uma temporada de 12 episódios, se não me engano, aí foi diminuindo até ficar 6. E era pra ser várias histórias, né? No final foi uma história só, né? Era pra ser várias histórias, era pra ser 3 histórias de 4 episódios. Aí completava a temporada de 12, né? 3 histórias de 4 episódios. Aí no final das contas ficou só uma de 6. Tipo uma mini temporada padrão da era clássica, né? Seguir o padrão que era das últimas temporadas, né? Da série clássica, né, do 7º Doutor, era seguir esse padrão, basicamente. Só que o orçamento era muito baixo, aí ficou só uma história de 6 episódios mesmo e torcendo pra que conseguisse fazer mais. Pois é, e é importante também comentar que, tipo, foi uma coisa feita de última hora, mas nos bastidores, nós tínhamos o Russell T. Davies, ele já estava na BBC nessa época, ele estava trabalhando na BBC, eu acho que desde os anos 80, 90, nos anos 90 ele já estava alavancando mais o seu nome lá dentro com Queer as Folk, e desde os anos 90, o Russell, ele já estava criando, né, o seu caminho para poder trazer Doctor Who de volta. Antes ele tinha um projeto dos sonhos, que acabou virando Torchwood, e com o tempo, né, e com o desenvolvimento desse projeto, ele acabou conseguindo os meios para poder trazer Doctor Who de volta. E aí em 2003 a gente teve o anúncio que Doctor Who estaria retornando, né? A gente teve a confirmação do Christopher Eccleston também como doutor em 2003. E o mais engraçado disso é que Scream of the Shalka ainda não tinha sido lançado. Tem uma história curiosa eu não lembro, acho que foi do Paul Cornell. O Russell T. Davies ligou pro Paul Cornell e disse assim pra ele, quando ele tava... Scream of the Shalka já tava em andamento avançado, né? Quase sendo finalizado. Aí o RTD ligou pro Paul Cornell e disse assim, eu tenho uma excelente e péssima notícia pra você. Algo assim que ele falou. Aí ele falou, né, que ia trazer o Doctor de volta e tal, pra TV. Aí o Paul Cornell disse que nunca tinha ficado, foi uma notícia ruim que ele adorou, porque o sonho de todo fã era o Doctor voltar, né? Claro que desconsiderou o Dr. dele, mas ele não podia estar mais feliz, porque o Doctor tava voltando pra TV. E dizem por aí também que, tipo assim, o Russell não considerou o Dr. Richard Grant no canon, né, por questão de rixa, né, por uma questão de birra mesmo, de não gostar do Richard Grant como doutor. Então, quando ele trouxe o Dr. Who de volta, o Christopher Eccleston passou a ser o nono doutor. Inclusive, quando o Dr. Who voltou, eu acho que eu e o Rafa comentamos isso nessa cobertura da era do Eccleston, demorou um tempo até o filme do 8º ser reconhecido, né? Eu acho que só foi ter reconhecimento que o 8º realmente aconteceu quando já era o Tennant como doutor lá em Human Nature, por aí, né? Sim. Foi graças meio que graças ao Paul Cornell também, né? Já que foi um episódio feito por ele. Verdade! Eu esqueci que o Human Nature é do Paul Cornell. Aí só lá que o 8º foi reconhecido. Se você for ver, foi tudo meio que aos poucos, né? Sim. A série de 2005 não tem quase nenhuma referência à série clássica. No máximo o capacete de um Cyberman antigo que aparece naquele episódio do Dalek.
Aí lá que tem o museu, aí parece um capacete Cyberman antigo. Mas mesmo assim era um negócio assim, tipo, é só uma referência e tal, mas ainda tinha aquele ar de reboot, né? Não era tão assim ligado à série clássica. Aí na segunda temporada, A maior pena conexão que veio tinha com a a série Sarah clássica. Jane. A maior conexão que tinha com a série clássica eram duas, na verdade. Senhores do Tempo, que eram nomeados, vez ou outra, mas em relação à hereditariedade do Doutor. E os Daleks, né? Que aí você entendia que ele tinha um longo histórico com eles. E só. E sim, ainda poderia ser um reboot, porque mesmo a gente vê em séries tipo. Sei lá. Que, tipo, na primeira versão ele ainda tá criando, e aí quando você vai fazer o reboot, esse vilão já é muito icônico, tá ligado? Então você não recria ele do zero, você já bota ele como sendo aquilo que ele já é conhecido, tá ligado? Uhum. Então, mesmo que fosse um reboot, eles iam chamar o Doutor de Senhor do Tempo já direto na primeira temporada, ia ter os Daleks, sabe? Por conta do reconhecimento deles. Aham. É aquele tipo de reboot que, assim, pega elementos do original, elementos fortes do original e mantém no reboot mesmo sendo reboot, né, no caso. E, Muitos têm isso. e por falar em reboot, tem muita coisa que a gente vê na New Who que a gente vê executada de forma muito semelhante previamente, né, em Scream of the Shalka. E um grande exemplo disso, por exemplo, é a forma como abordaram a Companion, né? Que aqui a Alison, né, quando você vê ela depois de conhecer a Rose Tyler, você vê muitas semelhanças. Sim, sim. Eu vou deixar pra falar quando a gente começar a falar dos episódios mesmo, porque tem uma questão que eu fico muito. Caramba, que do nada é isso. Por falar no doutor em si, aqui a gente também tem uma semelhança entre ele e o nono do Chris Eccleston, que é eles querendo fugir da rotina, sabe? E não envolver mais uma pessoa nova na sua vida caótica, né? E ambos passaram por perdas grandes. Inclusive essa questão de perda, né, no Scream of the Shalka fica bem vago, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente percebe que tem algo do passado do doutor que está sendo escondido, né, que o mestre, que aliás a gente vai falar do mestre que a gente não falou ainda, né, ele cita, né, que aconteceu, uma coisa assim, tal, mas ele não dá detalhes, entendeu? Pelo que dá a entender, foi uma... O próprio mestre, né, ele é um robô e ele menciona, né, tipo, eu deveria ter aceitado uma morte longa e dolorosa do que continuar vivendo aqui tendo que obedecer a você, tá ligado? Tipo, cara, o mestre morreu mais uma vez e tá vivendo como um robô, o que aconteceu, tá ligado? Sim, e pelo que mencionam, né, esse luto que o doutor tá passando, essa perda que ele teve foi perda de uma companheira que ele teve ali, né? Tanto é que eles mencionam que a Alison era bem no perfil da última perda que ele teve e tudo mais, né? O mestre até chegou a comentar isso. Nossa, mais uma menina vindo pra cá, não sei o que nem a da outra vez. Tem um texto do Paul Cornell que ele desenvolveu para quem quisesse desenvolver mais histórias desse doutor que ele criou, né? O doutor Shaw, o doutor Rex. Aí seria tipo uma sinopse de algo que não era para ser trabalhado, mas que ajudaria, que não era para ser trabalhado em história, mas que ajudaria os escritores a definir a personalidade do doutor e certas situações, né? O background do personagem, digamos assim. E sobre o mestre, é bom, antes de eu falar sobre esse background do Paul Cornell, é bom a gente também falar que o mestre é o Derek Jacobi, né? Que depois reprisou o papel de mestre no Utopia, né? Da terceira temporada. E hoje em dia ele continua fazendo mestre na Big Finish, né? O interessante, o que mais me chama atenção nesse mestre aqui é que ele é uma combinação da grande jornada que o mestre ele acaba passando e que a gente viu concluindo com a Missy na série oficial, né? Que era de, no fim das contas, ficar do lado do doutor, né? De acabar valorizando mais a sua amizade do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outro grande desejo, qualquer vontade de deixar o universo sob a sua vontade, abaixo dos seus pés, né? Porque, no fim das contas, o mestre ele só é interessante enquanto o doutor estiver por perto, sabe? Não é à toa que a gente teve o mestre do Sacha Dhawan, por exemplo, doido pra regenerar, pra ir pro corpo da doutora, pra possuir o corpo dela e ficar se utilizando a imagem dela pelo universo, né? O mestre ele só existe por conta do doutor. No instante que o doutor não tá mais na cena, então não tem mais porque o mestre está por ali. E a relação do doutor com o mestre aqui em Scream of the Shalka é muito boa, né? Porque o mestre ainda não deixa de ser quem ele é, né? É o cara
quer fazer as malvadezas dele e tal, ele ainda quer ser meio que vilão, mas ele, tipo, tá preso ao doutor É que esse e mestre no fim ele das parece contas ele tem que aceitar isso. Literalmente Ele preso do parece doutor, que né? ele foi Ele não consegue sair da derrotado, tá tarde. ligado? O doutor tem literalmente o controle que desativa ele, sabe? Sim. Parece que é um mestre, tipo, ele foi derrotado, ele não tá ali porque ele quer exatamente. É claro que ele aprecia, né? Mas ele... Pô, na primeira oportunidade parecia que ele ia dar tá ligado? Tipo, chegar lá pra lá no doutor, assim. Não deixar ele morrer, assim, claro, mas, tipo... Porra, foda-se, eu vou roubar a tarde do doutor, tá ligado? É, E o interessante é que tem até um momento quando ele tá do lado da Alison, né? E ele vai hipnotizar ela, e aí quando o doutor ele chega por perto, aí, você vai gostar bastante de mim quando chega a me conhecer mais, de forma mais intensa, de forma mais profunda. ele fala assim, eu sou o mestre, e você vai... Aí o doutor aparece, é a frase dele, né, que costuma fazer pra hipnotizar, e aí ele... o doutor aparece e ele diz assim, você vai me adorar quando me conhecer melhor. É, outra coisa que eu achei muito interessante nesse mestre, muito peculiar, é que o trejeito dele, né, a forma dele falar, de agir, lembra muito o mestre do Delgado. Muito. Total. Com certeza o Derek Jacobi pegou inspiração no Delgado. Totalmente o Roger Delgado ali. Pois é, e o figurino também é muito semelhante ao do mestre do Roger Delgado, né? A própria forma como fizeram a barba também, né? Muito semelhante. Se bem que a barba do Henley é muito semelhante do Delgado também. Mas enfim. A relação do Doutor e Mestre nessa história também é muito parecida com a do Terceiro Doutor com o Mestre do Roger Delgado Com também. certeza. Que é muito mais aquele estilo de Sherlock Moriarty do que do Anthony Ailey, né? Que o Anthony Ailey tinha ainda um pouco disso e tal, mas era diferente, digamos assim, né? Eu acho que esse é realmente mais próximo do Terceiro Doutor e Roger Delgado, a relação entre eles. Que é aquela relação assim de que eles são inimigos, mas eles têm muito respeito um pelo outro, sabe? E ainda por cima dá pra sentir um pouco de uma amizade ali no fundo, sabe? Tanto que o mestre aqui em Chalca, ele faz muitas atitudes meio ruins, mas ele ainda também ajuda muito o doutor, mesmo, claro, dependendo do doutor, porque o doutor, como você falou, tem um controle do mestre, mas às vezes parece que ele faz por querer fazer também, sabe? Agora, o porquê Sim. que eu abri esse episódio com aquele áudio ali? Porque o meu momento favorito dessa história é justamente o momento que o doutor ele telefona pro mestre ali, e aí a gente começa a escutar da telefone da Tardes uma mensagem, um recado de voz pré-gravado, né? Pelo doutor. E tá lá o doutor deixando mensagem de voz em um tom muito animado, fazendo coisas com o mestre. E aí o mestre ele para, aí depois que aquilo acaba, caralho, por que você deixou isso daí? Parece que eles estavam se divertindo um pouquinho na tarde. Eu queria falar agora rapidamente do background que eu mencionei anteriormente, esse foi o Paul Cornell, que eu citei da questão da relação do doutor e do mestre, sobre a perda do doutor e tal. Aí eu vou ler rapidinho aqui o que o Paul Cornell escreveu, né, que eu traduzi aqui pro meu projeto de Screen of the Shalka. Aí eu tenho ele traduzido aqui. Abre aspas. O doutor perdeu a mulher que ama no seu planeta natal Gallifrey, para onde ele se aposentou. Mas então os monstros invadiram. A mulher era filha do Lorde Presidente. Todos os Senhores do Tempo foram mortos, mas recuaram para a Matriz, onde as memórias dos Senhores do Tempo são mantidas após a morte, exceto o amor do doutor, que realmente morreu. O mestre ajudou o doutor a expulsar os alienígenas, destruindo seu corpo físico no processo. O doutor usou a tecnologia da Matriz para depositar o mestre dentro de um robô feito de materiais datados. Os Senhores do Tempo usam seus poderes mesmo de dentro da Matriz para resolver os mais perigosos problemas do universo. Fecha aspas. Esse foi o texto escrito por Paul Cornell para situar quem escrevesse mais histórias sobre esse doutor. Ou seja, basicamente, o mestre ajudou o doutor, né, nessa questão de Gallifrey. Todos os Senhores do Tempo morreram, algo que foi reaproveitado pelo Russell T. Davies, né? Só existe o doutor, é o último Senhor do Tempo, e o mestre não é exatamente Senhor do Tempo, é um androide, né? Não é mais Senhor do Tempo, só tem a mente dele dentro do corpo androide. Que foi meio que um agradecimento do doutor por ter salvo o mestre, mas o mestre meio que não gostou, né, de estar no corpo androide, né? E também essa questão de que a maioria dos Senhores do Tempo, todos os Senhores do Tempo estão salvos na Matriz, mas a pessoa que seria mais importante para o doutor não está, né? Que seria esse amor da vida dele, que era a filha do Lorde Presidente, e ela
não conseguiu ser salva na Matrix. Pô, Cornel, claro, não deu tem bastante coisa que foi reutilizada na série. Tipo, o lance da Matrix lembra bastante o lance da pintura no especial de 50 anos. No começo de Scream of the Shalka, quando o doutor chega na cidade da... Eu esqueci o nome da cidade agora. A cidade da Ellison. Me fugiu o nome da cidade agora. Ele fica reclamando com alguém, né? No caso, são os Senhores do Tempo, porque os Senhores do Tempo estão na Matriz e meio que ficam mandando o doutor e o mestre pra lugares, pra resolver coisas, entendeu? Pra eles. Resolver algum conflito. Na primeira vez. Na primeira vez que eu assisti, ele tava reclamando com a Tardes. Na primeira vez que eu assisti, eu pensei que tava reclamando com a Tardes. Aí, quando eu tava assistindo de gravar, eu pensei que tava reclamando com o mestre. Isso fica bem no subtexto, assim, só dá pra entender realmente se você já conhece essa história, né? Essa guia. A gente só nota certas coisas depois que a gente conhece isso e assiste de novo, né? As coisas que o mestre comenta sobre o corpo robótico dele, sobre a perda que o doutor teve e tal. Quando a gente vê esse texto do Paul Cornell, a gente entende melhor o que aquele texto quer dizer. E a gente acaba pegando outras coisas que a gente não pegou de primeira, né? Quando a gente já tem o conhecimento desse texto. Eu só queria dizer que, eu só queria deixar muito bem claro que minha revolta... A Big Finish está moscando em não trazer o Richard E. Grant de volta como o Dr. Shalka, né? Porra, eles pegam a porra de dois racistas, Django Lightfoot, e faz uma série deles aí que dura 1001 temporadas, mas não faz de um dos maiores doutores com maiores potenciais, o Dr. Shalka, sabe? Caralho, Big Finish, caralho! Caralho, Nick Briggs, o que você tá pensando? Cara, fica muito... Esses pedaços, assim, que são soltos, né? Que, tipo, beleza, tinha essa história guia pra quem fosse escrever... Eles ficam muito nítidos de que eles esperavam continuar com a série, tá ligado? Fazer... Mesmo que não fosse série animada, provavelmente, mas, tipo... Sei lá, mano... Daria pra guiar o começo do New Who assim, sabe? Uhum. Até porque chegaram a escrever mais histórias, né? Mas isso eu vou deixar pra falar quando a gente terminar. Lá no final eu digo as histórias que foram planejadas para o Dr. Shalka, mas acabaram não acontecendo. Algumas acabaram saindo, né? Com outros doutores e outros contextos. Aí lá no final eu dou e outra coisa, uma coisa que eu falei bastante durante a temporada que a gente disse do Nono Doutor, a gente comentou, né, que, pô, é um pouco meio edgelord, sabe? Essa coisa da Guerra do Tempo, e o Doutor Marrento, assim. E o Rafa até comentou que, tipo, essa temporada ela é bem... a estética dela é bem datada a anos 2000, só que, tipo... Cara, Shalka é muito mais essas duas coisas, tá ligado? É muito edgelordismo, assim, ele é um... Cara, ele é realmente um senhor do tempo, tá ligado? Ele é um cara meio sério, assim, as piadas dele são muito inglesas, aquele sarcasmo inglês, tá ligado? E principalmente por ser desenho, né, é tudo... Principalmente nos primeiros episódios ali, é tudo muito escuro... E sempre acontece de noite, tá ligado? É muito... É o filtro Snyder. Hã? É o filtro Zack Snyder. Não, porque o Zack Snyder não faria isso bem. Vou te dizer que o desenho tem um orçamento baixo, mas tem até um certo charme no visual. Sim, eu vou... Não, tipo, eu vou o charme, tá ligado? Mas esse é o estilo mesmo. Eu gosto desse estilo, eu gosto. Uma coisa que eu acho muito interessante em Scream of the Shalka e que a gente só vai retornar a ver em Doctor Who mais ou menos na era do Chris Chibnall, assim, com grande foco, que seria uma descentralização de Londres das histórias, né? Na era clássica a gente via bastante, muitas histórias passando no interior do Reino Unido. Aí na New Who a gente viu o foco muito mais em Londres, né? Com algumas exceções aqui e acolá. Mas na era do Chibnall a gente viu uma descentralização disso, né? A gente viu eles explorando mais o interior do Reino Unido, Sheffield, principalmente, para o principal palco. Sim, sim. O máximo que a gente tem é Cardiff, mas porque Cardiff é onde se grava Doctor Who. Exatamente. E é uma coisa que se perdeu também, né? Nessa nova era do Russell, né? Agora nem Cardiff mais é mencionada. Ela ainda é o palco onde se grava Doctor Who, mas quando vem pra Terra é Londres. É que agora eu tô tentando lembrar. Essa temporada a gente não teve tanto no episódio na Terra, né? Não. E quando teve era em Londres. Sim. A cidadezinha que se passa a Scream of the Shalka é um vilarejo chamado Lennet. Fica em Lancashire. Fui pesquisar aqui porque eu tinha esquecido o nome. Uhum. Isso, inclusive, vira até uma piada quando a rainha, né, do Shalka,
ela tá falando que em breve ela vai. Que o doutor ia questionar seu plano era dominar todo o vilarejo. Ela fala, nossos planos são. Nossas missões são muito maiores. Aí ele. Ah, toda a Lancashire inteira? É bom, é bom. Eu gosto muito como ele. É aquele humor de tipo. Caralho, eu esqueci o nome do ator agora, mas é o cara que faz, tipo. Que fez filmes como Airplane, sabe? Hum. E que é tipo. Você não falar como se fosse uma piada, você falar como se você estivesse falando sério. O Thiago Santinelli vai nessa linha de humor também. Sim, sim. Mas enfim, a história começa com um meteorito, ele colide com a Terra e aí vão dois homens, né, investigar. Um deles parece ser um agente, né, e um outro... o outro é muito no estereótipo do cientista doido, né? Pô, estereótipo do cientista doido, o cara tá de havaiano, maluco. Aliás, voltando ao que eu falei, tipo, pô, ele é bem. Ele é bem exatamente. Datado, mas de um jeito legal. Tipo, não é feio, tá ligado? Mas você bate o olho e fala, ah, anos 2000. Sim, sim. E aí, nessa cratera que eles veem, essa lava, eles veem uma coisa, sabe, se comovendo entre ela, saindo só de relance, tipo um vulto. E aí depois eles veem que é como se fosse um minhocão e eles ficam paralisados, não conseguem mais se mover pra nenhum canto, né? Eles até tentam chamar uma equipe de especialistas pra darem uma olhada, só que ficam paralisados. E aí a gente começa a escutar o grito, né? Pela primeira vez. O grito do O que Shao. eu acho interessante, o que eu acho interessante da ideia desses vilões é que é algo que a Big Finish fazia muito lá no seu início, que era aproveitar muito o fato da história ser só áudio e focar a aventura em algo que o áudio, o som é importante. Aí isso acaba sendo trabalhado aqui também, apesar de que ter vídeo, né, que é a animação em si, mas como é um trabalho da Big Finish, meio que herdou um pouco disso. Uhum. Sim. E aí a gente tem a Tardes, né, chegando no vilarejo. O vilarejo já de noite, ruas vazias e tudo mais. E todo mundo fazendo o máximo de silêncio possível. Quando o doutor ele sai da Tardes, ele começa, né, a reclamar. E a gente pensa que ele tá reclamando com a Tardes. Quem viu outra vez pensa que tá reclamando com o mestre, mas pela descrição do Miller, ele tava reclamando justamente com os Senhores do Tempo, né? Que jogaram ele ali, mais uma vez. Que ele tá querendo fugir dessa vida, mas colocaram ele ali em uma situação de perigo de novo, de ter que ajudar, de ajudar a população local. Enquanto ele tá tentando abandonar essa vida, né? Por conta dessa perda que ele teve. Tu vê, né, cara? Nem quando você joga todo mundo na Matrix, esse pessoal te deixa em paz. E aí, É. a gente conhece a Alison, né? A Alison, ela tá lá no bar. Ela chegou até a levar um esporro porque ela tava entregando, servindo cerveja de graça. Ué, vai fazer o quê? Ninguém mesmo veio pra cá, a cerveja vai ficar apodrecendo, melhor entregar logo. E é aí que o doutor já começa a reparar nas coisas estranhas, né? Tipo, pô, porque o pessoal estranha, tipo, pô, um cara aqui no nosso vilarejinho, sabe? E tá todo mundo com medo. E ele fala, você é diferente. Você não tá com tanto medo quanto eles. Sim, ele já chega até pedindo por um whisky, né, de 96. E aí ela fala, a gente só faz seco ou doce. E ele fala que ele não é o tipo de cara de doces, né? E é a partir daí que começa. Pô, é que. É que não dura muito tempo isso. É, Mas me incomoda um pouco o tipo de mistério que é tipo, pô, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí todo mundo só, não vou contar não, valeu. bem isso. Eu gosto muito do jeitão desse doutor, né? Ele tem essa arrogância, mas é mais porque ele não quer estar ali, sabe? Mas já que ele tá ali, então vamos fazer o trabalho, né? Vamos fazer direito. É nessa pegada que ele tá. Ao longo da história, a gente vai vendo ele com seu sarcasmo e tudo mais, bem aguçado. E, sabe, fazer umas piadas aqui e acolá, cantando aqui e acolá. Só que a gente não consegue aproveitar tão bem essa complexidade de emoções dele, porque a animação é toda travadona, sabe? Pô, mas como o Miller disse, assim, é muito focada no áudio, sabe? É Aham. muito. Cara, e realmente, assim, eu não tinha para pensar nisso, mas se isso aqui, cara, fosse um áudio. É que eu ainda gosto da animação, assim, mas funcionaria muito bem, sabe?
eu acho que funcionaria melhor se fosse só áudio. Você acha? A Big Finish tem até uma versão só em áudio, né? Dessa história, né? O quê? Ela lançou a versão só em áudio. Mas deve ser, eu não sei se tem alguma diferença, creio eu que seja só o áudio mesmo dessa animação. Creio eu que seja só isso. Acho que não tem nenhuma diferença, não. Mas ela. Deve ter. Não deve ter, não. Agora que eu parei pra pensar, não consigo pensar em nenhum momento que necessite muito. Apesar de que, assim, é engraçado você falar que é muito focado em áudio quando metade dos áudios é. Então né? Muito focado em áudio. Sim. Enfim. E aí o doutor ele encontra com uma mendiga, né? Ela pede um pouquinho de troco e ele vai tirando do bolso dele vários tipos de moedas diferentes. Tem até uma que ele fala que não ia ser muito útil, né? Eu acho que você não se interessaria, né? Pra uma moeda que fala de volta contigo. Sim. É legal que ele. Porque antes, né, ele chega e ele. Pelo cheiro, Inglaterra 2003. E aí. Sim. Depois, quando ele fala com a mulher, fala: vocês já usam o euro? Sim. E ela até fica tipo assim: porra, cara, tá me tirando pra merda? Tá de zoação comigo? Aí, não, pelo contrário, eu também sou um sem-teto. Sim. E aí é quando. Antes disso, na real, ele vê uma pessoa na lava, né? Lava solidificada, assim. E aí. E tem um sorrisinho na lava. Aí, ó, isso aí não tem áudio, hein? Enfim, e aí quando ele começa a falar, né? Que ela fala que. É engraçado nisso, porque o meu gato acabou de entrar no meu quarto. Ela fala que ela tinha 28 gatos e todos eles foram embora, e os cachorros e os pássaros, e nenhum animal quer ficar na vila. E aí eles começam a conversar e ela fala: tá ligado no lance dos tigres? Aí, não, tô ligado, os tigres eles não. Eles tomam o território e não deixam que outros predadores fiquem. Enfim. E aí ele começa a entender o do bagulho. Pois é, e enquanto isso tá rolando um novo terremoto. E ela fica toda apavorada, toda assustada. E o doutor tenta acalmar, né? Ela fala que o chão não era sólido. Exato. Disso. E aí tá acontecendo, né? Tá tendo um terremoto. Ela já sabe o que tá acontecendo. E o doutor, não, é só um tremozinho, é só um terremoto. Tranquilo, normal, fica tudo bem. Só que aí ela morre na frente do doutor. E ele disse que ia ficar tudo bem, tadinha. Mentiroso da porra. Esse é o seu herói? Que mente pra velhinha? E aí, o doutor, a gente tem a Alison e a... Qual é o nome do namorado dela? O namorado da Alison. Exatamente. A Alison e o namorado da Alison estão lá em sua residência assistindo TV, né? E ela pede pra deixar baixo, né? Pra não virem as criaturas. E o doutor, ele chega lá. Ele chega na residência deles. Engraçado que já nessa cena a gente tem todo um lance de que o relacionamento deles não tá legal, tá ligado? E ela conta do cara estranho que tava. E aí eles estão reclamando, então tipo, brigando, e aí ele fala: é outro cara? E ela: não é outro cara, tá ligado? E aí já fica nessa, tipo, que vai ser meio que a linha da relação deles durante todo o arco. Parece que o nome do namorado é Joe. O quê? Joe. Parece Joe, o nome do namorado. Que também é muito parecido com a relação da... Não, é parecido com a relação da Rose com o Mickey, do lance de estarem mais em crise, né? Não exatamente. Sim. Eles estavam brigando antes, estavam quase terminando, mas... dá pra traçar paralelos. Dá pra traçar alguns paralelos. E aí, E é um nível de complexidade de relações que a gente não via na Era Clássica, por exemplo. Então já era uma evolução, né? O que mais? Na Era Clássica as companheiras não tinham família, não tinha amigo, não tinha nada. Só aparecia na vida do doutor, viajava com o doutor, depois sumia. A que chegou a ter família foi a Tegan, que teve a tia dela, só que na primeira história da Tegan, a tia dela morreu. É isso, é pra não impedir, cara. Pô... por que eu... não posso ir com você, doutor? Eu tenho que ficar com a minha família. Não tenho família. Vamos, bora. Aí teve a Nisso, né? Que teve os pais e a mãe. E o pai teve o corpo roubado pelo mestre. Bem saudável, gente. Mas enfim, continuando. E aí o doutor, ele chega ali na casa da Alison e do Joe.
E o doutor ele começa a ficar quebrando as coisas, os pratos, jogando tudo no chão e tudo mais, tentando entender por que as pessoas estavam tão apavoradas ao ponto de ficarem quietíssimas, né? E ele sabe que tem um bicho que é sensível ao som e que ele iria atrair o problema fazendo isso. Chega até um ponto que ele ia quebrar alguma coisa, a Alison dá um tapa nele, né? Ou ela vai dar um tapa nele e ele impede, Ele segura nessa cena. segura. E aí ela começa a responder e tudo mais. E pouco tempo depois aparecem dois Shauka ali na sala. E esse é o cliffhanger do episódio? Sim, e aí. Começa o segundo episódio. E aí já no segundo episódio, o doutor ele pega uma coisa, eu não sei se é um guarda-chuva, se é uma bengala, não sei. Mas ele pega uma coisa de metal e ele acerta na cabeça de um dos Shauka, né? Fazendo a cabeça ser decapitada. E o outro, ele fica berrando e enquanto ele aponta uma bandeja de prata contra esse Shauka e a cabeça dele também explode. E aí a Alison, ela tem uma atitude que eu achei muito interessante. Ela tipo assim, caralho, você matou os dois? E ele, não, tá maluca? Eu não mato. Como assim, cara? Você acabou de explodir eles. E aí ele fala, ele acaba fazendo uma infodub sobre o Shauka, né? Ah, eu não matei eles, na verdade eles são uma maçaroca de gororoba, uma maçaroca de gosma, não sei o quê. O que vocês viram ali era só a casca, né? Sim, sim. Eles. Praticamente eles escolhem estar naquela forma, né? Bem isso. E aí, conforme o tempo vai passando e na história de Scream of the Shao que a gente vai acompanhando, a gente vai sabendo que a atmosfera terrestre para eles é tóxica, né? Menos pra rainha, mas pra maioria é tóxica. E aí, os gritos, eles vão servindo como uma forma de terraformação da atmosfera, né? Eles vão adaptando a atmosfera para ficar própria a eles e inóspita para os humanos. Eu só tô pensando sobre o termo de terraformação à Terra. Enfim. E aí, quando o doutor ele consegue escapar junto com a Alison e com o Joe, eles vão pra um galpão e aí o doutor ele já começa a dar ordens neles, né? Ah, eu quero adubo, eu quero um pano, não sei o que das quantas. E eles formam uma bomba, né? E aí a Alison, ela sente os tremores e ela fica paralisada. O doutor ele consegue fazer ela reagir, né? Consegue fazer ela colocar um cropped e reagir, lutar. E eles fogem do armazém enquanto o pavio já acendeu. Não só o armazém explode, como a casa deles explode também, pela proximidade. E aí é aí que ela se apaixona, cara. Nossa, se você quer conquistar uma mulher, exploda a casa dela. Ou o emprego dela. Exatamente. Cara, mulheres adoram homens que explodem coisas. E aí o doutor ele até fala, ah, tá vendo, ó, cumpri minha palavra. Eu falei que isso ia acabar hoje à noite, acabou, beleza. Você consegue escutar isso aqui, ó? E aí a gente vê que tava todo mundo ligando as luzes, sabe, comemorando, fazendo festas e tudo mais. Aí eu quero falar duas coisas sobre isso. Ah, Não, sobre a cena seguinte, né? Caraca! Tipo assim, eles sentiram que o bicho foi embora? Tipo, é tipo apagão, tá ligado? Apaga aí todo mundo. Aê! A sociedade da vila simplesmente se tocou, alguma coisa mudou no ar, no chão, de que agora eles estavam seguros, e aí todo mundo ligou a luz. cara, até que faz sentido com que a história apresenta, porque lembra que quando os Shauka estavam se aproximando do galpão, que a Alison ficou paralisada? Sim. Pois então, Eles sentiram no corpo deles, então. exatamente. Aí a outra coisa que eu queria falar é, depois dessa cena, tem a cena de despedida do doutor e da Alison. E aí eu fiquei tipo, beleza, mas quando que isso aconteceu? Sabe? Porque é uma despedida tipo, agora eu tenho que ir embora. E ela, é uma pena, mas eu entendo. E eu, caralho, mas em que momento que rolou todo esse lovezinho entre os dois? É muito, cara, é tipo assim, eu entendo no final da aventura, no meio da aventura, no final, mas nessa cena é tipo, caralho, é tipo, muito do nada, sabe? Sim, sim. E aí,
o doutor ele vai para onde ele tinha estacionado a Tardes. Mas quando ele vai ver, tá lá um grande buraco no chão, saindo lava, e a Tardes não tava mais lá. Holy shit. Well, here we go again. Foi bem isso que ele ficou. E aí a primeira coisa que ele fez foi fazer um telefonema. Um telefonema pra um general, pra um soldado. Acho que pra um general que ele fez. General. Qual é o nome do general, Miller? Deve ser o Major Kenneth, da Unity. Pois é. E aí, depois o doutor ele se encontra com esse general. Major, ele acabou de falar que é major, cara. Ah, major? O doutor ele se encontra com esse major e ele relata sobre o sumiço da Tardes, sobre essas criaturas e tudo mais. E aí o doutor ele se vê forçado a trabalhar junto com os militares, né? É a Unity, né? Lembrando que é a Unity. Esses militares que aparecem aí é a Unity. Já tem uma relação com o doutor, né? Sim, sim. Mas militar é militar, né? E esse major, ele tinha um interesse especial na Tardes, né? Ele queria conhecer as capacidades dela. Sim, inclusive o major ele tem um grande desejo de conhecer a Tardes. Aham. Dá pra notar que isso aí foi uma tentativa de trazer um novo núcleo da Unity, né? Que a Unity ficou um tempo sumida na série clássica, né? Começou a aparecer uma vez em outra ali, lá pelo quinto doutor, tal. Depois, acho que no sétimo doutor aparece. Parece com o sétimo. Não lembro. Sim. Pronto. Mas era uma vez em outra. E o que aparenta aqui é que eles queriam. Dava a entender que é como se eles quisessem fazer com mais frequência, entendeu? Eles dão um certo destaque para esse Major Kenneth e o soldado lá, Greaves, que eu acho que era sargento, o cargo dele, não lembro agora. Sim, sim. Que é o Eldar que sempre dá umas tiradas no doutor, assim, sempre. Ele sempre tira o doutor pra merda, cara. Aí parecia que eles queriam dar um certo destaque pra eles, né? Parece que eles seriam realmente um novo núcleo da Unity ali. Provavelmente não com a frequência que era na época do terceiro doutor, mas eu acho que com uma vez em outra eles iam aparecer. Eu acho que toda vez que o doutor fosse pra Terra, talvez aparecesse a Unity e esses dois personagens. Basicamente o Major era pra ser o novo brigadeiro. E esse novo... provavelmente. E esse Tenente deveria ser o novo Yates, né? Sim. Mas enfim, enquanto o doutor ele tá indo com as tropas da Unity lá pra dentro da caverna onde tá a Tardes, a Ellison, ela foi capturada pelo Shauka. Ela foi capturada pelo Shauka, né? E aí, quando o doutor tá entrando na caverna, vem uma colônia de uns 12 Shauka por aí, né? Em direção a eles, na forma de uma criatura enorme, né? E aí o doutor ele coordena que eles todos joguem suas granadas para as extremidades da caverna e tudo mais para distrair a criatura com o som. No instante que as granadas estouraram, desmoronou várias rochas e o doutor selou os militares para fora. E aí ele começa a dialogar, né, com essa colônia de Shaukas. E ele até fala, porra, me desculpa aí pelo gostinho de terra nas botas. E ele entra na boca dessa colônia e fala pra levar pro líder deles, né? E aí, da primeira vez que eu ouvi essa cena, vi o bicho gritando, e aí eu falei pro Rafa, por que tem um caça-tá em Doctor Who? Esse um dos momentos que eu acho que funciona muito melhor em audiodrama do que em animação com esse budget, sabe? Porque aqui na animação o Doutor fica toda hora com aquela cara fechada, não sei o que, sabe? Cara de poucos amigos, mas ele fica soltando cada piadoca a aventura inteira. E é uma coisa que não casa. Cara, mas aqui pra mim é o que eu falei daquele... É muito humor britânico, tá ligado? O Miller até colocou aqui o nome do ator que eu tava lembrando, o Leslie Nielsen. Que é tipo, mano, é que os personagens do Leslie Nielsen não estão fazendo piadas de propósito, tá ligado? Eles estão falando coisas que pra gente é engraçado. Mas pra mim é muito isso, tipo, você soltar como você estivesse falando sério e essa é parte da piada. Uhum. E eu acho muito engraçado isso dentro do próprio desenho, do próprio Shauka, tá ligado? Porque até a maneira como ele fala, ele solta muito qualquer coisa, tá ligado? Como se ele estivesse falando qualquer coisa. Sim, sim. E ao longo da história também, né, a gente vai tendo várias menções, né, que este é um não doutor, só de formas mais sutis, né?
coisa que antes não acontecia tanto. Nem na era clássica, nem na moderna, ou muito menos na pós-moderna. O doutor indicando mais ou menos o seu número de encarnação. Por exemplo. A gente tem. Então, o próprio doutor não, né? Porque aqui a gente, até com a mulher dos gatos lá, que ela fala que. Eu não lembro, ela menciona um lance de gatos, assim, e que ele deve ter gastado só as 9 vidas. E o doutor fala, eu também gastei as minhas. Sim. Mas na série nova a gente não tem o próprio doutor falando, né? A gente só tem, tipo, algumas menções do tipo... quando a Sarah Jane aparece com o 10º doutor e a Sarah Jane viu o 4º, e ele fala, eu regenerei umas 6 vezes, tá ligado? Que é a conta batendo, realmente. E depois a gente sabe que não bate porque tem o Guerra no meio. Mas, enfim. Mas verdade, fora isso, a gente... Na verdade, a questão da Sarah Jane, a conta não batia antes, mas quando entrou da guerra, aí bateu, porque ela conheceu o 5º doutor. Ela É verdade! Tá certo. Né? É que ela foi ela não chegou a ser companion do 5º, né? Ela conheceu o 5º no especial de 20 anos, né? Foi. Mas se for pegar a frase do doutor, tipo... a gente viu 6 vezes desde a última vez que a gente se viu, né? Ou seja, ele não fala de questão de ter viajado, nada. A última vez pra ele realmente foi... Então, realmente, porque se não me engano, no especial de 20 anos, os Companions são trazidos, né? E aí ela se reencontra com o 3º. Então, assim, a última vez pra ele foi ele como 5º, a última vez pra ela viu o 3º, né? Sobre essa questão do Schalka, e falar a numeração dele, creio eu que foi uma maneira de eles dizerem que o filme também valia, porque durante muito tempo tinha essa dúvida, né, se o filme ia valer ou não e tal, durante no Selvagens, e até quando a série voltou em 2005, ficou muita gente pensando assim, esses Doutores Novos seriam continuação do 7º ou continuação do 8º, seria depois de Sebastian McCoy ou depois do Paul McGann, porque o povo tinha essa dúvida de que, como o filme era feito em parceria com os Estados Unidos e tal, era um filme muito americano, aí não tinham certeza se a BBC iria considerar o filme. Eu acho que essa maneira de eles colocarem esse filme do Schalka, ele falando a numeração dele, de certa forma, foi uma maneira de dizer assim, ó, o filme também vale. Tem mais pra frente uma piada. O que a gente mais tem falando de numeração é o 11º, mas ele mesmo não fala, é só a série falando como uma outra linguagem, né? Então, o primeiro episódio é a 11ª hora, depois a gente tem aquela cena com a Clara do menino falando, eu li até o capítulo 10, e ela fala, o 11 é o melhor. Mas enfim, então... e tem também mais pra frente, em Schalka, mais uma piada, que é tô falando, o Andy Warhol quase fez uma pintura de todos os meus 9 eus. Sim. Que mais? E sobre a questão do filme, né, a gente tem um diálogo do mestre falando que, eu acho que foi com o doutor, né, falando sobre o traço mais irritante dele, né, que era o seu traço humano, o seu traço mais humano, na verdade, que era o mais irritante de todos. É que também dá pra relevar isso como sendo humano no sentido de empático, né? Pode, mas foi bem nitidamente uma referência ao telefilme, né? Sim. Mas continuando, o doutor ele finalmente encontra, né, os outros Schalka, né, principalmente a rainha Schalka. E aqui a rainha Schalka, ela é uma personagem muito interessante, porque diferentemente dos outros Schalka, né, que precisam do gás vulcânico para conseguirem sobreviver na Terra, a rainha Schalka, ela toma uma forma humanoide, ela não é uma minhocona, ela toma uma forma humanoide e também consegue respirar a atmosfera padrão da Terra, né? O doutor ele chega a comentar isso e ela fala que a melhor forma de dominar a humanidade seria compreender ela e sua cultura. E aí a gente vê o comentário do doutor sobre o buraco negro que eles têm ali. E aí é um negócio interessante porque é um buraco de minhoca que, dependendo da necessidade, elas transformam em um buraco negro, né? Então, quando precisarem locomover suas tropas e tudo mais para dominação, acessam um buraco de minhoca, mas quando vão, por exemplo, descartar o doutor lá dentro, aí vira um buraco negro. E elas fazem isso através de uma manipulação sônica, né? De uma singularidade. Né? A chave de fenda sônica já demonstrou que você pode fazer tudo com som, cara. Sim. E antes, eles chegam a tentar invadir a Tartis, né? Conseguem arrombar as portas da Tartis na base do grito mesmo. E aí que a gente vê o mestre aparecendo pela primeira vez na história. O mestre... Sim,
É bom porque, cara, isso daí é um bagulho que eu acho que não. Que, tipo assim, teria que ter alguma coisa na versão em áudio, tá ligado? Eu não sei se tem. Porque realmente, eu acho que ele não menciona ser o mestre aqui. Só que ele é muito nitidamente o mestre assim que você bate o olho nele. Aham. E aí o mestre ele consegue fazer um campo de força isolando o console da TARDIS. E aí ele consegue expulsar o Shauka de dentro da TARDIS, né? E aí elas percebem que, pô, precisam do doutor ali pra ter uma controle da TARDIS. E aí levam ele pra dentro da TARDIS. E aí o mestre, o doutor começa a introduzir, né, a TARDIS. E quando o mestre vai começar a falar, o doutor desliga o mestre. Sim, é muito bom. E aí a gente vê a cara dele abrindo, né? A gente vê que é um robô, na verdade. E o Shauka não ficam impressionados. Estão impressionados assim com. Da forma como lidaram com o médico. Tipo assim, porra, é uma coisa tão simples assim. E pouco tempo depois não vem mais necessidade no doutor, né? E jogam ele no buraco negro. E aí esse vira o cliffhanger do episódio 3. Sim, esse aqui já é o episódio. Já tá indo pro episódio 3 já. Pro episódio 4 já. E aí, enquanto o doutor tá nesse buraco negro, eles pegam a Alison e implantam nela, né, uma larvinha Shauka, né, uma espécie de sanguessuga, sei lá, que seria um condutor, né? Uhum. É um. Sei lá, pra controlar a mente, qualquer coisa assim. É um filhotinho. Sim, sim, um Baby Shauka. Que mais? E aí o doutor tá nesse buraco negro, tá caindo. É aí que os Shaukas ligam o Mestre de novo, né? Na verdade, o mestre ele se reativa sozinho. Ele se reativa sozinho? Se reativa Que ele fala sozinho. que é o plano dele, não é? É, Ele fala, não, na verdade era o meu plano. Porque eu sabia que ele ia me desativar. aí já é outro momento. E eles estão querendo convencer o mestre de. Não é querendo convencer, né? O mestre ele tá achando que o doutor não volta. E aí ele vai tentar tomar controle da TARDIS agora. Sim. E enquanto isso, o doutor ele tá lá com o seu telefone. O telefone que eu acho uma graça, porque ele é literalmente no formato da TARDIS, né? Com a É um lâmpadazinha deslocada. TARDIS, cara. É um TARDIS fone. Cara, e é muito bom, porque isso aqui a gente vai ver depois. É muito engraçado, né? Ter um telefone numa cabine telefônica, só que tipo é um celular, tá ligado? E É! depois isso vai ser usado na New Who realmente como o telefone da TARDIS, né? O telefone da cabine telefônica. E é interessante porque a primeira vez que a gente vê esse smartphone, ele tá lá no slot, na janelinha do telefone, da cabine telefônica. Aí tu vai lá e pega. E tipo, a gente nunca viu uma implementação desse jeito na série. A gente viu um telefone alocado ali na plaquinha, que antes era um telefone falso, depois virou um telefone verdadeiro. E a gente viu o doutor carregando um smartphone, mas nunca viu um celular que ficava ali, só esperando o doutor puxar. Sim, sim. Mas continuando, o doutor puxa lá o seu TARDIS Phone da linha telefônica Romanacel. E aí E ele liga pro Major, né? Da Unity. E ele começa a falar assim: aqui é o doutor, eu tô prestes a morrer, não sei o quê. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, que lá. E aí depois ele se toca: peraí, o TARDIS Phone é parte da TARDIS? Eu gosto que ele tá caindo e aí ele começa a falar, tipo, eu sei que esse não é um bom momento pra começar uma amizade. E o que eu acho maravilhoso é que tem uma piada de que o TARDIS Phone tá com bateria fraca. Sim, sim, aí ele, porque eu queria isso aqui, bateria fraca, eu só preciso de mais tempo, máquina no tempo, TARDIS. E aí ele percebe: você é uma parte da TARDIS, não sei o quê. Aí ele puxa a chave de fenda sônica e ele consegue. Eu não sei se é o TARDIS Phone ou se ele que se transforma na porta TARDIS ou se ele sumou na porta TARDIS. Não, ele sumou na porta da TARDIS, porque a porta. Inclusive, isso é um bagulho que eu acho muito legal nessa animação, porque ele sumona. Porque como a porta da TARDIS tem aqueles quadradinhos, né? Divididos, ele sumona quadrado por quadrado, vai fazendo plum, 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 plum. E aí. E ele até fala: que se for da plaquinha, eu só preciso aqui da maçaneta. Da maçaneta. E é muito interessante porque meio que já deixa no subtexto de como que funciona essa dinâmica de maior por dentro da TARDIS, né? De ser uma conexão entre duas dimensões através de uma Sim. porta.
E o que ele fez basicamente foi criar uma nova porta pra acessar o a dimensão do Tarde, interior. ele é praticamente só um portal, né? É. E aí, quando ele vai lá e entra na tarde, o mestre: Doutor, você tá vivo? Quer dizer, Ah, eu sabia que ia dar tudo certo, que alívio. e aí ele. E aí o doutor ele começa, né, a se expressar: eu sou o doutor, eu sou o piloto aqui dessa espaçonave, não sei o que. Eu consigo observar que você não está segurando em nada, né, mestre? Aí o mestre começa a colocar a mão dele ali no corrimão. O doutor puxa uma alavanca e todos os Chalkas são sugados pra fora da tarde, por conta do buraco negro. E aí, Tardes retomada, de volta ao controle, de volta à ação. Aliás, esse interior da tarde eu acho bonito. E, tipo, tem um ar meio parecido com a série clássica, mas com elementos da tarde do oitavo doutor do filme e tal. Como se fosse Sim. de mescla entre as duas versões. E ele também tem umas características que a gente iria ver depois na melhor exploradas no tarde do New Who e pós-moderno, né? Que seriam o lance de escadas, de múltiplos níveis, né? Sim, Tem uma escada enorme nessa tarde, uma escada em espiral que vai São até lá em duas. cima, onde não se vê em tela, né? São duas escadas, né? Em espiral, né? Em formato helicoidal, né? sim. Que é o que vinha lá do telefilme, né? Porque, nossa, lá a Tardes é muito grande, né? Tem todo um salão e depois o final do filme realmente é dentro da Tardes, tem todo umas outras salas, né? Inclusive fica aí um grande vacilo do Moffat de quando foi fazer o set do Doutor da Guerra ser um meio termo entre a era clássica e a era moderna. Ele poderia ter recriado o interior de Chalka. Podia, realmente. Perdeu uma chance, hein? Infelizmente, não é tão valorizado dentro da própria série. Acho que eles só foram tentar economizar orçamento para reutilizar o do décimo doutor mesmo, para fazer o do doutor da guerra. Economizou na Porra, mas agora que eu tô parando pra pensar, imagina o quão foda teria sido se o Doutor Guerra tivesse sido o Doutor de Scream of the Shalka. Caralho, é verdade. Nossa. Isso sim é uma oportunidade perdida. Porra. Eu acho que, como tinha usado o Richard E. Grant lá como uma grande inteligência, ele pensou assim: que droga, se eu soubesse, eu teria usado o Richard E. Grant aqui no Doutor da Guerra. Mas eu nem acho que ele iria conseguir poder, porque o Moffat, quando ele não conseguiu o Eccleston, ele pensou em usar o Magan, né, como oitavo. Só que aí a BBC impôs que ele usasse um ator grande pra ser o doutor, porque era um evento, né? E venhamos e convenhamos. Se fosse hoje em dia, aí o negócio é diferente, porque Richard E. Grant ultimamente tem ficado muito popular fora do Reino Unido. Pois é. Mas enfim, saindo dessa tangente, uma coisa que eu gosto muito dessa Status também é que ela é uma mescla muito bacana, né? Depois a gente conhece a Status do New Who, entre o clássico e o moderno. E ela herda uma coisa da era clássica, que as portas do Estrela da Tardes não são as mesmas do interior. E a implementação disso foi muito bacana, porque tem aquela porta dupla, né, com aquelas coisinhas redondas, só que em cima tem um ponteiro de elevador. Aí toda vez que a porta abre, tem o barulhinho, né? Uhum. Porra, eu adoro esse detalhe. E tem uma pegada steampunk muito forte também, né? Sim. Até o próprio design do rosto de dentro do mestre tem uma pegada meio steampunk. Aham. E uma outra coisa que eu gosto muito também é o figurino desse doutor, né? A aparência dele, o cabelo dele lembra muito o primeiro doutor, muito. E ele tem uma pegada muito vampiresca, né? Na forma como fazem os traços do Richard Grant, o cabelo também ajuda bastante nisso. O traje dele já também ajuda a comunicar que ele é um sucessor do oitavo, né? Porque ele também investe bastante no verde. E o traje dele é meio como uma mescla do estilo visual do primeiro com o do terceiro doutor, né? Tanto é que ele utiliza um manto por cima do casaco, né? O figurino do doutor do Richard E. Grant é da era elizabetana, né? Enquanto que o do oitavo, se não me engano, ele é mais vitoriano. Uhum. Mas enfim. É quase como um mapa. Eu nem sei porque eu puxei o lance do visual do doutor agora. Eles retornam pra caverna onde estavam Shalka, né? E aí o doutor ele vai dialogar com a rainha Shalka, né? Vocês lembram certo? Sim. A Edison, ela é enviada de volta à Terra. Ela é enviada e aparece na frente do Joe. E ela
fica lamentando a morte do doutor, enquanto a Unity já tá... Eu acho que ela vai entrar de novo na caverna, né? Ou então os homens que estavam lá na caverna estavam voltando de lá. E enquanto isso, o doutor, ele retorna para a base da Unity porque ele foi conversar com o Major sobre a situação da Ellison. Ele pensa que ela morreu, né? Se não foi esse o caso. Uhum. E é legal que quando ele chega, o Major, tem uma mensagem sua aqui. Aí começa a tocar ele. Major, eu estou prestes a morrer. Aí ele aperta ele. Isso aí é bobagem. Ele apaga a mensagem. Enquanto isso, o doutor é direcionado para um laboratório que tem um Shauka lá que foi capturado. E aí, enquanto ele examina o Shauka, né, a gente vê lá pela Ellison que pessoas estão chegando perto dela, né? Estão se aglomerando próximo dela. E aí, essa larva que ela tinha na testa começa a saltar pra fora, né? Fica ali exposto. Na verdade, o Joe tenta tirar pra ela, né? Sim. E aí que ela sai pra fora. E Até estourar a espinha. Dá uma estouradinha, feito uma espinha. E fica exposto. E aí é o cliffhanger do quarto episódio, que é o bicho fora da testa dela, uma larvinha saltando da testa dela, fazendo... Imagina o tanto de cliffhanger que eles tiveram que inventar, porque cada episódio é 10 minutos. Ou seja, eles tiveram que fazer bem mais cliffhanger do que na série clássica, né? E na série clássica a gente tinha muito cliffhanger idiota. A gente tem o episódio do Sétimo Doutor, literalmente cliffhanger, né? Segurando na ponte que ele mesmo se colocou. Sim, mas continuando. E aí, o doutor, ele tá examinando ali o corpo do Shauka, né? Mantendo um mínimo de ar vulcânico para que ele consiga sobreviver. E o doutor, ele decide dar uma saída do recinto. Quando ele faz isso, o Shauka sai de onde estava e vai atacar um militar que estava por perto e vai retirando o ar, né? E aí o doutor, ele volta com um instituto de incêndio e aí o militar saca que tudo aquilo era um plano do doutor, né? Pra examinar como que o Shauka agia. E aí ele até fala, porra, eu deveria processá-lo se eu tivesse um advogado que acreditasse nessa história toda. Enquanto isso, a Ellison, né? Ela tá com um grupo de pessoas e essas pessoas estão chegando perto dela contra a sua vontade, todo mundo gritando pra alguém ajudar, só que eles não conseguem tomar controle de seus corpos, né? Eles estão todos agindo por controle do Shauka. E aí eles vão em direção a uma base militar, né? Uma cerca. Uhum. E aí é aqui, nessa cena, que a gente tem a primeira aparição do David Tennant. Cara, eu sabia que eu tinha reconhecido a voz. O David Tennant, ele não é acreditado nos créditos aqui desse episódio, mas ele faz um personagemzinho que é justamente um dos rapazes que tá falando pro pessoal pra pararem, né? Pra ficarem quietos no canto. Porque o David Tennant, né, de 2002, eu acho, até 2005, ele gravava muitos áudios, né, na Big Finish. Muitos não, né, mas ele sempre participava de alguma maneira. Aí, essa é uma das participações dele, né? Uma das participações de destaque também é quando ele faz um analista no áudio do Sétimo Doutor. E ele também faz um cara da Unity também, em 2 áudios da Big Finish. Um da série da Unity, né? E outro daqueles áudios Unbound, né? Aqueles de o que aconteceria se da Big Finish, né? Aí, Engraçado que... o mesmo personagem nesses 2 áudios. Ele tem... O David Tennant tem uma voz muito reconhecível, né? Então, tipo, mesmo eu não sabendo que ele tava lá, assim que eu vi esse personagem, é ele? Tá ligado? É muito reconhecível, é muito difícil você ouvir alguém que pareça com ele. Se parece ele, é ele, tá ligado? Sim, verdade. Aliás, abrindo um parênteses assim, falando, já que a gente tá falando do David Tennant, eu vi uma série da DC. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, uma série do Alfred Pennyworth, né? Dele jovem, sendo agente e tal, agente secreto, essas coisas assim. E o ator que faz o Alfred, a voz dele é praticamente muito parecida com a do David Tennant. É muito parecida. Eu fiquei besta, porque eu nunca tinha visto alguém ter uma voz tão parecida com a do David Tennant. O doutor, ele consegue encontrar com a Ellison, né? Como é que ele encontra com ela?
eu acho que a. Enquanto isso, a Unity ela tá fazendo. Ela tá recolhendo as pessoas, né? Ela tá evacuando o vilarejo. Tem até todo um esquema de como que ela tá recolhendo e tudo mais. E o Joe, ele tá próximo de ser evacuado. O que mais? É essa cena que o Joe dá um soco num cara aleatoriamente? Não sei, mas tem esse momento também que o Joe dá um soco. Eu acho que é contra a vontade dele. É, porque a partir daí, eu acho que esse é o gancho do quinto pro sexto episódio, né? Que é quando os bichos começam meio que a controlar as pessoas, não é? Uhum. E aí nisso tem essa cena do Joe dar um soco no cara e a Alison fica tipo, cara, por que você fez isso, tá ligado? E tipo, não, mas ele ainda tá respirando ele. Desculpa, eu tava fora de mim, não sei o quê. O Doutor ele consegue encontrar com a Alison e com o Joe. Tem um momento que e a Unity, o Doutor ele tá com uma tropa da Unity dentro da TARDIS, né? E aí eles saem da TARDIS, né? Ficam atirando pra cima, né? Pra não ferir os civis. E aí chega um momento que o Doutor ele dá um soco. Ele dá um soco em quem? Não me recordo em que ele dá um soco. É que eu não lembro se ele dá soco em um civil ou se é em um militar. Eu acho que é em um civil. E aí, tipo, era muito uma atitude que o Doutor não queria estar tomando naquele momento, sabe? Ele dá até uma mexida assim na mão, sabe? De arrependimento. Mas ele É que consegue. soco dói, ele dá uma mexida na mão porque soco... Já deu soco em alguém, Rafael? Soco dói. A sua mão. Ele traz a Alison com ele, né? E ele consegue tirar o Shaukazinho Baby que tava na testa dela. E aí ele coloca em um potinho, né? E quando ele tira, ele cai no chão e o pessoal pensa que ele morreu. A Alison até comenta, não tô detectando nenhum pulso. Aí depois ele acorda, porra, com tantos pra escolher não achou nenhum? E aí a Alison entra na TARDIS pela primeira vez. E aí o mestre começa a situar ela, tipo assim, mais uma humana, né? Não sei o que. Nossa, ele fazendo o mesmo erro, repetindo o mesmo erro da última vez. E aí que tem a cena dele tentando hipnotizar ela. Sim, sim. Eu sou seu mestre. Essa piada é muito boa. E aí o doutor e a Alison retornam pra caverna do Shauka. O doutor, ele, com o passar do Antes tempo... disso é quando o doutor ele tem aquela piada porque ele vai derrotar eles, né, no jogo deles, né, que é o lance do som, né? E aí é quando ele chega lá pros dois e fala, o que vocês acham disso? Mó! E aí, é o mestre, um pouco desafinado. Sim. E aí o doutor, ele engole esse Baby Shauka, né? E fixa nas suas cordas vocais. E ele vai assimilando esse Baby Shauka e vai reprogramando ele, né? E aí a essa fica assustada porque a Rainha Shauka, antes, no começo da história, ela falou que o Shauka, eles são o fator da morte, né? O fator de controle e que estão presentes, na verdade, em 80% do universo. Com uma colônia, com um império de mais de bilhões de planetas, né, sob seu império. E eles vão se infiltrando e a maioria das vezes estão em mundos mortos, ou então, quando estão em mundos mortos, eles são apenas a etapa final da morte da civilização daquele planeta. E o doutor disse que não conhecia eles antes. Pois é. Se bobear, Gallifrey caiu por conta do Shauka. Faz sentido. Enfim. E aí tem um momento que o Dr. e a Alison eles estão acorrentados, presos, né? E a gente tem a clássica piada do doutor se libertando por conta do verão quente que passou com Houdini. Sempre Houdini. Sempre. Aí a gente tem a piada do Andy Warhol também, né? De pintar todos os doutores numa pintura. E o doutor ele vai chegando em um console e ele vai... Na verdade ele chega perto de vários Shauka e ele consegue explodir todos eles na base do gogó, na base do berro, né? E aí ele fala, porra, finalmente afinei. É isso. É o... Irmão, se você joga, eu jogo melhor. E aí no final é isso, né? Basicamente tá lá o Shauka formando a Terra na base do grito dos humanos, né? Por todo o planeta. E em cada país tem pelo menos alguém com um Shauka Baby na testa, coordenando os outros humanos. E o doutor consegue vencer eles na base do gogó, na base do grito. Na base do grito é ótimo, né? Matando Mas é o Shauka isso, né? grito.
É isso. Matando a Shauka a gritos. Então não terminamos aqui? É. Tem uma cena final do doutor com a Ellison e o mestre. E o Joe até questiona, né, se a Ellison vai acompanhar o doutor e tudo mais. Sim, sim. Aí ela. E aí ela. Se bem me Pô, lembro, se eu bem me lembro, é o mestre que meio que convida a Ellison, né, pra ir, né? Se eu não me engano, é Verdade. isso, né? sim, sim. E aí fica aquela. Cara, tipo, essa é outra coisa que parece muito o Mickey e a Rose, sabe? Porque a gente vê um relacionamento que não tá funcionando direito, e aí a Rose vai e só dá um tchau assim. Cara, aqui a Alison dá um adeus digno, tá ligado? É muito. Aqui realmente parece que, cara, a gente terminou, né? Vamos. Aprende, Rose Tyler. Vamos embora. Tchau, você siga a sua vida, é isso. Se eu não me engano, ela diz assim que vai voltar em 5 segundos. Não, liga pra minha mãe, né? Um negócio assim, né? Que ela fala. Quem? Ah, sim, é. Ah, eu não lembro. Ela, é alguma coisa que ela diz, parece que ela disse pra ligar pra mãe pra ver se tá em casa, aí ele me liga, aí diz que não tá, e que ela disse que como é viagem no tempo, né, justamente ela ia voltar, aí ele liga e no final de contas ela não tava. Um negócio assim, não lembro direito, mas se não me engano é algo assim. E assim termina para as novas e abre-se para novas aberturas que nunca acontecerão. E o mestre chamou a Edson porque meio que, tipo, ele, se eu bem me lembro, ele diz assim que o doutor nunca ia chamar, mas que ele precisa dela, sabe? Ainda teve uma aventura oficial depois dessa. Comente mais sobre. Foi um conto lançado num site oficial da BBC chamado The Feast of the Storm, que foi lançado em novembro ou foi dezembro, não, foi em 2004, não lembro agora. Não sei se foi dezembro de 2003 ou foi no começo de 2004, não lembro agora. Saiu um conto com o doutor do Screen of the Shalka, a Eva e o mestre indo parar numa caverna misteriosa lá, com seres sinistros e essas coisas assim. Foi um conto oficial no site da BBC. Da hora. Foi escrito pelo Kevin Scott, se eu não me engano. E sobre as outras histórias que são planejadas, mas acabaram não vendo a luz do dia. Então, tem, deixa eu ver, parece que são 4. São 4 histórias. Uma chamada Blood of the Robots, de Simon Clark. Ela foi feita para ser pro Dr. Shalka, mas por causa dessas questões, de que não seguir em frente e tal, a história não foi desenvolvida. Ela seria no formato de animação também, em 6 episódios. Como eu falei, escrita por Simon Clark e tinha até um diretor certo também, John Ainsworth. Seria uma mistura de drama, aventura e humor. O doutor iria usar em um planeta com robôs sensitivos e inteligentes que estariam sendo caçados por humanos, porque eles tinham que habitar, os humanos tinham que habitar aquele planeta, mas depois estar cheio de robôs. Um negócio, é muito parecido com aquele do doutor e da Bill, né? É um pouco parecido, né? A história. Seria humanos contra robôs por causa de que queriam habitar aquele planeta, sabe? Aí acabou não acontecendo a história, né? Essa é uma delas, Blood of the Rock. Seria em animação. Outra história seria Masks of Makassar. Ela seria pro Doutor do Shalka, mas ela não aconteceu e acabou sendo pro Doutor do Christopher Eccleston. E é uma história escrita pelo próprio Paul Cornell e saiu na Doctor Who Anual 2006, que foi publicada em setembro de 2005. Tem uma ilustração de Martin Garrett. Ele ilustra o conto. E escrito por Paul Cornell. Aí acabou adaptando para o Nono Doutor e a Rose, né? Mas seria inicialmente para o Nono Doutor do Richard J. Grant e a Ellison. Aí essa história saiu. Essa história acabou sendo publicada, né? Como eu falei, a primeira não saiu. A outra história, a terceira, das 4, seria a Immortal Beloved. Na verdade, ela teria outro nome. Ela se chamaria The Kingmaker. Mas ela é escrita pelo Jonathan Clements. E seria num planeta chamado Calava, que era um lugar que foi colonizado por humanos e há muito tempo, e é governado por 2 deuses em guerra. A carne, que favorece a evolução por engenharia genética, e o metal, que favorece a evolução por meios artificiais. O Dr. Ellison e o mestre, Dr. Ellison, basicamente, o mestre fica mais na tarde, tem que impedir esses deuses de realizar um sacrifício humano, com a ajuda de um jovem clone genético do Rei Deus que está envelhecendo. Essa seria a ideia da história. Essa daí pareceu muito foda.
Realmente. E ela acabou sendo lançada como Immortal Beloved, do Oitavo Doutor, mas ela teve diversas alterações. Mas a história base, eles tentaram manter, eles modificaram várias coisas. É o Oitavo Doutor e Sheridan e Lucy Miller. E a quarta história, uma história sem título, que seria escrita pelo Stephen Baxter. Não se tem muita informação porque nem o próprio autor falou muito dela. Quem falou foi James Goss, que é um cara que também escreve para Doctor Who. Ele disse que seria uma espécie de versão mágica de The Dead Planet, que é uma história da série clássica. E tem um pouco de inspiração no primeiro episódio dos Daleks. A Tardes apausaria um planeta e aos poucos iria descobrindo seus segredos. Essas seriam as 4 histórias que seriam feitas para o Doutor, que já estavam sendo desenvolvidas para o Doutor do Screen of the Shalka, e acabaram não indo para frente. Né? Das 4, 2 acabaram vendo a luz do dia, né? Que foi a Mask of Makassar, do Paul Cornell, que virou um conto para Doctor Who anual, e a Kingmaker, que se tornou Immortal Beloved, que é um áudio do Oitavo Doutor e da Luz. Bem na hora, bem. Caraca, tinha bastante coisa planejada já então. Porra, é aqui que eu reforço meu comentário. A Big Finish tá moscando muito em não aproveitar o Richard Grant e fazer mais histórias com o doutor dele. Não sei a primeira vez que eles fariam um doutor de um universo diferente. Eles deveriam ter aproveitado ainda lá em 2003, 2004, 2005, por aí, o doutor do Richard E. Grant na série Unbound, né, que já estava saindo, já existia essa série. Estava no seu auge, lançando diversos áudios. Que hoje é Unbound, ficou um tempo sumido e recentemente retomaram, né? Mas... E agora estão... E agora, né, o primeiro doutor deles, a linha principal, trocou, não é mais o David Bradley, agora é o Noonan, parece? O primeiro doutor é o Stephen Noonan e o David Bradley vai pro Unbound. Vão fazer áudios dele no Unbound, vai ser uma ideia de, tipo assim, histórias do primeiro doutor, mas sem se amarrar com a cronologia da série clássica, podendo seguir caminhos independentes, né? Sem contar que eu acho que eles ainda vão fazer áudios do doutor da guerra sendo o Colin Baker, né? Que foi um voto recente que eles fizeram. Aí eles poderiam aproveitar. Agora, hoje em dia, eu não sei como eles fariam. Eu não sei se eles fariam. Se eles fossem fazer um doutor do Richard Grant, não sei se eles fariam seguindo uma linha Unbound com o Screen of the Shalka, seguindo essa linha, né? MS e tal. Ou se eles tentariam fazer uma espécie de áudio do Richard E. Grant tentando encaixar na era da Doutora Fugitiva, ou não sei como eles fariam. Cara, eu acho já... Acho que não dá pra coincidir Screen of the Shalka com essa ideia da Doutora Fugitiva. Acho que não dá. Screen of the Shalka é outra coisa, é outra cronologia. É impossível mesmo com a época da Doutora Fugitiva, porque o Screen of the Shalka é uma continuação direta do telefilme do Oitavo. Tem muitas menções à Era Clássica, ao filme do Oitavo, e tem ideias que foram trazidas no filme do Oitavo que foram continuando em Screen of the Shalka, e tem um mestre, né? Exatamente. Não tem como... Muita gente diz assim, Screen of the Shalka vai ser canônico agora e tal, mas não tem como encaixar. Ele tem sua cronologia própria. Então eu não sei como a Big Finish faria. Eu acho que se eles fossem fazer o Richard Grant hoje, eu acho que eles tentariam encaixar na linha da Fugitiva. Eu acho que eles não dariam continuidade a Screen of the Shalka, mas eu queria que eles dessem continuidade a Screen of the Shalka. Eu acho que a melhor oportunidade seria ir pro Unbound, né? Já que o Unbound não é só um universo próprio, né? Mas tem um texto para vários autores alternativos, ou então para outras versões alternativas. Por exemplo, o primeiro que agora estão fazendo sem se ter lá a cronologia da série, né? A gente tinha um doutor original deles pro Unbound, que era o terceiro deles, né? Qual é o nome dele? David Warner. Isso. Então, eles deveriam seguir essa linha. Eles deveriam pegar o Richard Grant, colocar no Unbound e dando continuidade a Screen of the Shalka. Na minha opinião, mais adequado seria isso. Até porque daria muita liberdade para fazer histórias dele. E eu acho que encaixar na Fugitiva não daria tanta liberdade assim, além de, novamente, ignorar o Screen of the Shalka. Colocar o ator seria... Enfim, teria que ser de uma forma que fosse fora do Screen of the Shalka, né? Fora que também Screen of the Shalka ganhou uma nova luz depois do episódio Rogue, né? Que um dos hosts que apareceu ali e era o host do Richard Grant. Que é um caso muito peculiar, porque o Richard Grant, de todos aqueles doutores que apareceram ali, era o único que nunca esteve trajado como doutor em carne e osso, né? E aí o Richard Grant foi até Bad Wolf e tudo mais, ele se caracterizou como esse doutor só pra esse framezinho. Pois é disso mesmo que vem o meu contexto de encaixar dentro da Doutora Fugitiva, né? Porque como ele apareceu nesse Rogue, então ele é parte da cronologia da TV.
E o mais provável da cronologia da TV seria o Richard J. Grant ser ali antes da Positiva, ou alguma Sim. coisa por ali, Cara, sabe? Naquela assim, era da divisão e Antes do tal. primeiro, né? Aí isso não encaixa, antes do primeiro, isso não encaixa, isso ignora o Spin of the Shark, né? O Spin of the Shark é outra coisa, é um universo paralelo, eu vejo né? que isso não anula a possibilidade de ser um doutor de um universo alternativo que o nosso doutor conheceu, sabe? Sim. Eu acho assim, Ou até é um Doutor possível e Futuro, tá tal, ligado? é possível e tal, mas eu acho que, pode ser um Doutor Futuro também e tal, mas eu acho que a questão de ser um Doutor de universo paralelo, eu acho que seria forçando um pouquinho ali, porque eu acho que se um banco de dados colocaria um Doutor de universo paralelo, que por um acaso, ele teria que ter por um acaso vindo parar nesse universo, entendeu? Mas, tipo Para eles assim, registrarem, porque eu acho cara, que banco de dados registra acontecimentos de universos paralelos. eu meio que não relevo o lance do rosto ter aparecido em Rogue, por quê? Porque é uma coisa que é facilmente removível, literalmente não impacta em nada na história. Sim. O rosto ali foi uma coisa que eles adicionaram E no nunca roteiro pra ser tipo, com uma brincadeira, tipo assim, se colocar um rosto desconhecido do doutor aqui. E foi só isso. Mas, tipo, não tem nada na história que se beneficia com um rosto desconhecido, até mesmo pra boa parte do fã não aparecendo ali, sabe? O propósito daqueles rostos aparecendo era, tipo assim, mostrar que já houveram muitos outros doutores, sabe? E. Aquilo ali eles não têm planos de desenvolver, não. Nunca teve. Eu nunca pensei que eles teriam planos de desenvolver aquilo. Mas eu digo assim, se a Big Finish pegar Richard Grant para fazer uma coisa, pode ser que eles queiram considerar o Rogue, entendeu? Porque a Big Finish é assim, entendeu? Eles podem querer fazer a versão do Rogue, sabe? A versão do Richard Grant que aparece em Rogue, tentar encaixar ali na Fugitiva e tal. E eu acho que não seria uma boa, entendeu? Eu acho que seria melhor eles seguirem do Screen of the Shell, pra fazer um bom e tal. Seria mais interessante. Mas enfim, esses foram os comentários sobre Screen of the Shalka, né? Quais seriam as notas de vocês para esse momento muito peculiar de Doctor Who? Eu acho que Screen of the Shell é uma animação muito boa. Até o orçamento baixo da animação, ela sendo meio travada, mas ela tem um certo charme. Eu acho que o design de personagens é interessante e tal. E até a movimentação travada é um pouquinho interessante. Viu? Se você, principalmente quando você pega outras animações de Doctor Who, seja as animações daquela época que saía no BBCI, que eram imagens estáticas desenhadas por Lee Sung, que era mais um quadrinho em movimento do que uma animação em si, ou até pegar reconstruções de arcos da série clássica, feita por estúdios de animação e tal, que eu acho que a qualidade do Screen of the Shadow em comparação a essas é muito boa. E eles conseguiram fazer um negócio legal com um orçamento baixíssimo. E eu acho que a história também é muito boa. O doutor em si, ele tem uma personalidade muito interessante e única. E o Richard Grant dá pra ver que ele tá muito satisfeito ali, tá sendo prazeroso para interpretar o doutor. Ele se dedica ao papel. E uma história que realmente tenta trazer coisas novas. Um doutor novo, um vilão novo, um passado misterioso pro doutor. E eu acho que tinha muito potencial essa história para ir para frente, mesmo com a entrada do Christopher Eccleston como o doutor, até porque mesmo quando anunciaram a série voltando para a TV, ainda tinha aquela questão, porque o Christopher Eccleston não foi anunciado de imediato, né? Ele foi anunciado em 2004, anunciaram o retorno da série em 2003 e o Christopher Eccleston em 2004. Então, até tinha aquela possibilidade, Russell T. Davies vai trazer o doutor de volta, será que vai ser o Richard J. Grant da animação e tal? Até tinha essa questão, mas no final das contas não. Eu não sou muito de dar nota, mas acho que daria um 9. Justo, justo. Cara, eu acho que é uma boa história, assim, tá ligado? Principalmente. Só que eu acho que o formato dá uma pequena atrapalhada, porque ele fica muito nessa de vai e volta, sabe? Aí, tipo. É até engraçado, assim, assistir pela primeira vez, porque no primeiro episódio tem o problema, aí no começo, assim, logo no início do segundo episódio, ele meio que resolve o problema, e ele. É isso, gente. Tchau, Alisson, estou indo embora. Aí depois, não, você não resolveu o problema. Aí que realmente rola todo o resto, sabe? E fica nessas reviravoltas, assim, que é o que a gente disse, tá ligado? Tipo, tem mais cliffhanger do que na série clássica, porque a cada 15 minutos, e tem episódio que nem tem 15 minutos, tem que ter um cliffhanger, porque vai acabar o episódio, sabe? Tem que puxar o próximo, enfim. Mas eu acho que é uma boa narrativa,
Eu acho que peca um pouco nos personagens, né? Como eu falei, tipo, cara, eu acho meio do nada essa relação da Alison com o doutor, tá ligado? Tipo, ela fica muito intensa, muito rápido. No segundo episódio eles vão se despedir e parece que eles são apaixonados há tanto tempo e vai ser uma dor eles se despedirem. E aí no terceiro episódio, antes de jogarem o doutor no buraco negro, né? Tem todo o lance do tipo, você vai sacrificar ela para tentar salvar as pessoas e aí ele fica nessa tipo, eu nunca deixaria ela morrer, me joga no lugar, tá ligado? É um negócio muito do nada, que eu acho, tá ligado? E aí eu acho que peca um pouquinho, mas não nos personagens em si, os personagens em si eles são todos muito bons, muito carismáticos, mas na relação de cada personagem, tá ligado? E até, tipo, até com o Major mesmo, tá ligado? Tipo, pô, a gente conheceu o Major há pouquíssimo tempo e daqui a pouco ele já tá naquela coisa de, tipo, porra, me desculpa por tudo que eu falei, eu tô quase morrendo, eu sei que não é uma boa hora começar uma amizade aqui. Mas enfim, mas é uma história bem efetiva e aí eu acho que no final é aquela coisa que a gente fala muito da série clássica que tem, tipo, pô, tem todo um problemão e depois ele resolve meio do nada. É que aqui não é do nada porque a gente tem todo um processo assim para ele chegar no lance do som, né? E toda a história remete a esse lance do som. Mas tem esses pequenos detalhes que eu fico tipo, tá ligado? Acho meio estranho. Aí por isso eu dou uma nota 8. É muito boa, mas não, eu acho que podia ser melhor executada. Para uma coisa que foi planejada de última hora é, e entregue para os 740 anos, né? Eu acho que foi uma história bastante divertida e que eu gosto de ficar revisitando vez ou outra. Scrum of the Shalka. É, as, as performances de todo mundo que está atuando estão muito boas. O que não acompanha tanto as performances é justamente a animação, que é toda truncada e tudo mais. É, e eu me refiro mais mesmo a continuidade da animação em si, sabe? A movimentação da animação ao invés do traço, né? O traço é muito anos 2000 coded, não tem muito pra onde fugir e é muito característico de animação flash, né? Mas limitações da época. É, a atmosfera é muito bacana, o trabalho com a música também é muito interessante, muito bacana. Eu gosto muito da caracterização desse doutor e tudo mais, porque possui umas. É um doutor com suas complexidades, com suas nuances, e aqui mesmo em Scream of the Shalka, eles têm um ponto que a gente esqueceu de comentar nos comentários, que é o seguinte: que eles reconhecem a complexidade e hipocrisia do doutor, as hipocrisias dele, né? Que ele fala que ele não mata, que ele não gosta de armas, mas que ele reconhece que no seu histórico ele tem umas mortes aqui e acolá, para não dizer genocídios. Que mais? Ele também reconhece, ele fala, eu não gosto de militares, mas eu tenho vários amigos que são militares, né? Com menção ao brigadeiro. Então, Ele tem até isso. menciona, né? Ele fala, eu acho que eu atraio militares. Exato. E todo o lance dessas brincadeiras que eles fazem com o som, eu acho muito acertado, muito inteligente, uma forma muito criativa, né, de se escrever Doctor Who. E realmente o que mais prejudicou essa história, além da animação toda troncada, que eu acho que é menos uma questão de orçamento e mais uma questão de tempo que eles tinham para produzir, é também a questão da duração dos episódios. Eu acho que se fossem menos partes, episódios mais longos, seria bem melhor executado em relação a ritmo. Porque tem muito cliffhanger que você pensa que vai ser alguma coisa, mas no episódio seguinte você nota que era uma besteira, sabe? Sim, sim, eu concordo. Então, Scream of the Shalka, eu vou dar um 8,5. Um 8,5. Basicamente as notas foram uma escadinha, 8, 8,5 e 9. Então é isso, meu caro ouvinte. Esses foram os comentários e notas sobre Doctor Who Scream of the Shalka. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Opa, já comentando mais uma outra falha aqui. No Blue Sky e no Instagram, @Rafael Wayne, com 2 Fs nas duas contas. E vocês também podem encontrar o Blue Box Cash aterrissando no Spotify, na Amazon Music e no Cashbox. Blue Box Cash por aí. E vocês também podem encontrar a gente no Blue Sky e no Instagram, @Blue Box Cash. É isso, pessoas. Eu sou o seu co-host, Rafa França. Vocês podem me encontrar no... Onde que eles podem me encontrar? No Blue Sky e no Instagram.
no Blue Sky como Rafa França, no Instagram como Rafarts. E também temos o canal /podcast irmão do Na Hora a Gente Junta, é foda. Do Blue Box, o Na Hora a Gente Junta, eu sempre travo quando eu nunca consigo fazer isso sair reto. Direto. Então sempre sai Porra. torto? Sempre sai torto. Pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda, sempre. Enfim. O canal /podcast, irmão do Blue Box, do Na Hora a Gente Junta. Eu quase falei Na Hora a Gente Junta de novo. O Na Hora a Gente Junta, que você consegue encontrar aí no YouTube, Spotify, Deezer, whatever. E também nas redes sociais, como nhj.podcast, no Blue Sky. Cara, me confunde Blue Box com Blue Sky, tá? Me confunde. Instagram e no TikTok. E aqui é Miller, vocês só podem me encontrar. Eu só uso basicamente Facebook. Miller Gonçalves Soares. Miller com U e trema, 2 L's. E eu também tenho um projeto no Telegram de criar histórias novas do Doutor do Scream of the Shalka, né? Eu e outras pessoas ajudaram a criar novas histórias com ele, com o Doutor do Scream of the Shalka, o Doutor do Richard E. Grant. E já temos uma primeira temporada com diversos pontos e segunda temporada em andamento, sendo desenvolvida. Temos até um especial de 60 anos que foi lançado ano passado. Está lá também no canal do Telegram, Aventuras do Dr. Red. Também tem uma página no Facebook, eu não posto muito uma página, mas ela tem um link pro canal do Telegram. O mesmo nome, Aventuras do Dr. Red. Então é isso, pessoal. Todos os links aqui, tudo que foi mencionado aqui vai estar na descrição. Você sempre se dói quando você fala isso. Ai, cara, isso era pra deixar quieto, mas tudo bem. Espero eu que aqui na descrição também tenha aonde você consiga assistir Scream of the Shalka. Eu acho que eu vou lembrando que no meu canal do projeto tem Scream of the Shalka legendado em HD. E até aquele conto que eu mencionei também, The Fist of the Stone, traduzido por mim. Também tem lá no canal. Então tem tudo. Perfeito, isso tudo vai estar na descrição. Muito obrigado por acompanhar nossas tardes aqui. E semana que vem vai ter a nossa entrada no Universo Expandido, cobrindo a primeira história do 15º Doutor na Doctor Who Magazine, né? Mancópolis, com uns convidados muito especiais. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Tchau!